E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Início de semana um tanto quanto conturbado, né? Durante o fim de semana eu assisti às lives da revista Insieme, que inclusive estarão, como sempre, na descrição do vídeo, ok? Na descrição do vídeo também eu vou deixar o primeiro link que é para a associação, né? De vítimas desse tipo de ocorrido e muito mais. Então eu peço que vocês visitem o site. Não é só para quem foi lesado por empresa de cidadania italiana, se você teve problema com advogado, tudo, né? Você procurem eles, né? E se informe, porque às vezes você brigar por um direito sozinho é muito mais complicado do que você se unir a uma associação onde todo mundo está junto do mesmo objetivo e tem pessoas lá que já traçaram um caminho, né? Então vale a pena dar uma olhada, né? E eu vou, com certeza eu vou falar isso de novo no vídeo, mas eu já falo muitas vezes nos comentários, né? Às vezes tem pessoa que teve problema com advogado, aí vem nos comentários aqui, às vezes reclama, e eu falo, gente, me procura lá no Discord, me dá provas para eu poder. Gente, eu passei às vezes um mês recebendo reclamação nos comentários e sempre pedindo para as pessoas, né? Ah, me chama no Discord, me dá, porque para eu colocar alguém na lista eu faço uma pesquisa baseada no que as pessoas me reportam, né? Quando eu recebo uma reclamação, a pessoa fala, eu tive problema, o que eu posso fazer? Como que eu vou averiguar esses problemas? A pessoa tem que vir até que eu conseguir, né? Eu tive a sorte de umas 3, 4 pessoas me chamarem no Discord, fazer ligação comigo, me mostrarem as coisas, sabe? Então é assim que a gente tem que agir. E nesse caso aqui, né, eu estou fazendo aqui a minha parte, o que eu posso fazer, que é o quê? Divulgando as lives da revista Insieme, né? Eles fazem sempre um excelente trabalho, várias matérias aqui eu já compartilhei da revista Insieme, né? E onde eles abriram o canal de comunicação tanto para que a empresa dê a versão dela, como para, claro, os clientes, né? Então, essas duas lives, os clientes relataram, né? E peço a vocês que, se quiserem se aprofundar nos questionamentos, assistam às lives, mas eu vou fazer um resumo do que está acontecendo. Às vezes você pode ter problema com a sua empresa também, né? E aí, às vezes, quer procurar outras pessoas, vale a pena, fala lá com a revista Insieme, né? Para que eles deem notoriedade ao caso também, né? Mas não deixa de checar o link que eu botei aqui da associação, né? Então, olha o que aconteceu, tá? Empresa de cidadania italiana que estava fazendo cidadania italiana abriu escritório em tudo quanto é lugar, até aí não tem problema nenhum. Empreendedorismo é isso, tá? Muita gente vai dizer, ah, mas a cidadania italiana não é um produto. Não, mas óbvio que cidadania italiana não é produto. O produto não é a cidadania italiana. O produto, o serviço, é a tentativa de simplificar a montoeira de burocracia que o próprio governo italiano criou. Se o governo italiano tivesse um sistema fácil e funcional de reconhecimento de cidadania italiana, não tinha processo judicial, não ia ter a quantidade de empresas de cidadania italiana que eles tanto querem demonizar. É incrível que até muita gente cai nisso aí, né? Às vezes o governo italiano ele quer dizer assim, ah, nós tivemos que mudar a lei por causa das empresas de cidadania italiana. É totalmente fora, né? É a mesma coisa você falar que a culpa do acidente de trânsito é do paramédico que vai atender o acidente de trânsito. O paramédico está lá porque o acidente aconteceu. A empresa de cidadania italiana, que faz um serviço de despachante, existe porque as pessoas, primeiro, não têm tempo, segundo, não conseguem compreender a quantidade de burocracia que tem para fazer qualquer coisa. E veja, você pode dizer para mim que, nossa, a Itália é assim, tem que saber, então você não é italiano. Meus amigos, eu fui
Eu fiz permesso de soggiorno para minha esposa na Itália. Tá? Eu emiti minha tessera sanitária, emiti a tessera sanitária da minha esposa na Itália. Fiz minha carta de identidade na Itália. Ninguém me contou, eu vi. Italiano nascido na Itália, mais perdido do que eu. A minha esposa chegou a ajudar pessoas lá. Aí você vai dizer, não, pessoa que mora na cidade. Pessoa com 40, 50 anos de idade, que não conseguia entender como é que fazia. Teve uma senhora lá, para fazer a carteira de identidade do filho, estava perdidaça. O italiano lá para registrar a residência da namorada estava perdidaça. E aí? O italiano lá tinha 18, 20 anos de idade, o cara tá perdido. Falou, cara, mas o que é isso? Como é que pode? Todo perdido. Entende? Emissão de passaporte na Itália, todo mundo perdido. É um ou outro que já disseram que está no segundo passaporte, não faz muito tempo que fez. Aí já lembro que é enrolado. É a mesma coisa que falar comigo para emitir um permesso de jornal. Agora eu já estou vacinado, né? Porque eu fiz, até ano que vem talvez já não saiba mais, porque mudou tudo. Então o que acontece? Tudo isso, todo esse ambiente enrolado e burocrático, ele cria necessidade de despachante. Mesmo que não fosse enrolado, quem quiser poupar tempo, óbvio, é contratar um despachante, não tem problema. Se tem a demanda, tem que ter o serviço. Agora, o que está acontecendo? Aconteceu que a empresa que eles estão reclamando, quando eu falo da empresa em questão, eu posso estar falando de outras também, porque nesse caso foi focado numa empresa só, mas quem sabe não é a única. E aí tem que fazer uma ressalva. Você nunca vai encontrar empresa, ninguém é perfeito. Vai acontecer problema. Cidadania italiana, infelizmente, quando as pessoas fazem, tá? Eu vou dizer para vocês que, tipo assim, quando eu comecei a fazer meu processo lá em 2016, poxa, vê que faz 10 anos, né? Eu não queria para ontem, eu já estava preparado, né? Eu queria ir para a Europa, tudo bonitinho. Eu falei, não, quando sair eu vou, né? Se levar 3 anos, levou, se levar 4, tá tudo tranquilo, né? E aí realmente, mas a gente fica na expectativa. Por mais que a gente não queira ficar, a gente fica, né? Mas, somado a isso, infelizmente, tá? Tem muita situação que é a seguinte, o filho está com 17 anos, está estudando no Brasil, tá para se formar lá no terceirão, quer fazer faculdade na Europa. Aí a família, porque eu sou italiano, porque eu podia... Aí vai entrar com o processo. E quer resolver as coisas em 1, 2 anos. Aí já começa numa situação complicada. Aí contrata a empresa, né? E fica em cima, e não é possível, porque o outro lá conseguiu, porque não sei o quê. E não entende, às vezes, que a empresa ela faz o serviço de despachante, mas ela não vai interferir no trabalho do juiz. Não tem como uma empresa ligar, o advogado ligar lá no tribunal. Não, olha, o cara quer estudar lá, ó, agiliza aí, né? Existem mecanismos. Se você provar uma urgência, alguma coisa, você pede um permesso de soggiorno, mas também leva tempo. E aí as pessoas costumam, não estou dizendo que é todo mundo, né? Mas costumam estar nessa faixa. Então vai acontecer problema. Você manda um e-mail na sexta, às vezes o e-mail se perde. Aconteceu comigo, né? Eu tive a gente conferiu toda a documentação. Quando foi para efetivamente mandar para o advogado para chutar para o gol, né? O escritório do advogado pegou um erro que a gente deixou passar, né? Que o meu avô tinha errado a data de nascimento do pai dele em uma das certidões.
E a gente resolveu arrumar, mas estava assim, de frente pro gol, para mandar os documentos lá, na época era tudo em Roma. Quando faltou isso, aí tinha que... Aí perdi mais quase 2 meses. Mas acontece. Mas passou, fazer o quê? Né? Eu não vi, a empresa não viu. Quem viu foi lá. Acontece. Não é para acontecer, não é, mas acontece. Né? Então, às vezes, tipo assim, eu poderia ter ido no Google Reviews, sentado porrete na empresa, entende? Mas eu compreendo que às vezes não é para acontecer, eu paguei para não acontecer. Mas às vezes acontece. Não foi uma coisa assim que a empresa deixou passar. Quando eles notaram, eles já prontamente me avisaram. Né? Então é isso que a gente espera num profissional. O que as pessoas estão reclamando nessas lives é um ponto crucial simples. Falta de informação e as pessoas foram colocadas numa realidade paralela. Então, por isso que eu sempre falo, você tem que ter o contato do advogado. Ah, mas eu fiz pela empresa. Sim, mas você tem que saber quem é o advogado que está te representando, você tem que saber. Gente, você obrigatoriamente tem que assinar a procuração por advogado. Quando eu falo obrigatoriamente é pela lei, né? Porque nos relatos que eu vi nas lives da revista INCM, chegou-se ao cúmulo de ter gente no processo que não assinou a procuração. Foi colocada no processo. Aí tem tribunal que mandou assinar. Tem de tudo. Né? E uma constante que eu vi também, que aí até quero aproveitar aqui meu espaço para falar e dar um incentivo, muita gente que está com a audiência marcada, que estava em realidade paralela, achando que a documentação chegou, a documentação não chegou, e não, eu vou desistir, vou tentar pegar meu dinheiro de volta. Gente, assim, ó, eu acho não, tenho convicção que o que você tem que priorizar agora, nesse momento, é reconhecimento da tua cidadania. Depois você vai resolver o rolo. O que você faz? Você constitui outro advogado, bota outro advogado em cima para ele assumir, e teve gente que fez isso, tá? Até quero aproveitar esse espaço aqui para repassar os elogios que eu vi na live da revista INCM, né? Muita gente elogiando a Elvira Rossi, que ajuda todo mundo lá. Até dei os parabéns para ela, que ela fez um comentário aqui num outro vídeo, até aproveitei para dar os parabéns. Para o advogado Andrew Montoni, né? Que também ele pegou o caso aí na sexta-feira e correu. Né? Então, assim, são pessoas que estão tentando fazer a diferença para salvar a causa, a cidadania das pessoas, né? E eu acho isso aí muito louvável. E, novamente, eu peço a vocês, assistam as lives, né? Ou leiam a descrição do vídeo. Eu fiz um sumário bem rápido, porque André, não quero assistir live, dá quase 3 horas, 4 horas de live, eu não vou assistir, não sei o quê. Tá bom, eu sumarizei. Se você está numa situação parecida, assiste, analisa, acessa o link, fala com as pessoas. Mas se você está com o processo, minha audiência é mês que vem, eu já perdi tudo mesmo, já era, eu não vou dar tempo. Fala com os advogados. Às vezes o advogado vai conseguir assumir o teu caso e lá perante o juiz, olha, aconteceu isso, meu cliente não estava sabendo, ele se movimentou, poderias dar mais um tempo para a gente concluir isso? Porque o cliente não está fazendo de propósito, ele foi ludibriado e ele tomou a decisão para consertar isso aí. Olha, gente, eu tenho convicção que os juízes, ouvindo isso, eles vão dizer, tá, tudo bem, não é o primeiro caso, eu vou te dar mais essa colher de chá, faz aí. Tá? Então, assim, não desista do seu reconhecimento porque te passaram para trás. Eu sei que é horrível, né? Reconheça a sua cidadania, respira fundo, né? Não deixa de acessar o site da associação que eu deixei ali, porque, gente, não adianta reclamar em mídia social, fazer post, marcar a empresa no Instagram, no Facebook, no YouTube, sei lá onde for, se você não levar as coisas para as vias de fato. Você tem que, todo mundo que te prejudicou, eles têm que responder. O seu caso tem que ser levado para a justiça. André, o advogado me prejudicou. Legal, leva para a justiça.
leva para a justiça. Não adianta ir no comentário, no post da empresa, no post do advogado, falar, ah, vou me vingar. Isso nada adianta, você está só ajudando a outra parte. Você tem que reunir todas as provas, respirar fundo, constituir um advogado e ir lá no juiz, ó, fizeram isso comigo. Teve gente que eu vi a live, teve uma senhora, levou a multa de quase 3 mil euros. Porque o juiz vai abrir o processo dela, os documentos eram todos em português, mandaram os documentos em português originais para o juiz. Aí o juiz falou, cara, eu não sou palhaço. E o juiz está certo. Agora, pergunto a vocês, não foi ela que enviou o documento, ela fez tudo certo. Ela constituiu um advogado, só você me representa, você me oriente. Você que entende, eu não entendo. Como que o advogado pega e me envia esses documentos? Não tem o que o cara falar, ah, mas me mandaram assim, amigo, se te mandaram assim, tu tá representando a cliente, tu tem que ligar para o cliente, tem que documentar. Parece que não é advogado, parece que é criança pequena. O que é isso? A cliente tem que se defender. Agora ela está com a dívida perante a Itália, porque a dívida vai pro requerente. E ela tem que ir para a justiça, só olha, o que aconteceu aí, o juiz, por favor, olha aí, ó. Não fui eu que mandei, por que agora caiu nas minhas costas? Eu fui enganada também, sabe? Então, tudo isso tem que se resolver na justiça, gente. Tá? Então é isso, eu deixei tudo na descrição, como sempre. E muito importante também, se você é um dos sortudos que não está com nenhum tipo desse problema, aproveita o tempo e vai assistir a lista de planejamento. Vai fazer uma coisa útil para o seu tempo, tá? A lista de planejamento é aberta aos membros, mas o YouTube tem uma função de testar a parte de membros e eu fiz questão de deixar tudo aberto para quem vai testar, porque a pessoa consegue assistir tudo. Se não gostar, não precisa continuar como membro, não tem problema nenhum. Tem o nosso Discord que é aberto a todos, mas tem a área de membros também. Você pode testar tudo, tá bom? Tá tudo na descrição e no primeiro comentário que eu sempre deixo fixado. Tá bom? Um abraço, partiu e eu fui. Tchau!